muito bem-vindo ao Coragem Inabalável Cast. E esse é o nosso segundo episódio, um podcast na qual pessoas assim como eu acreditam que histórias conectam com histórias, para que junto nós possamos dar protagonismo e voz para aquelas pessoas que precisam desenvolver coragem inabalável, coragem para poder assumir mudanças, tomar decisões na sua vida que gerão impacto para mudanças significativas na sua vida pessoal e profissional. E no Coragem Inabalável Cast de hoje, episódio 2, eu tenho a honra de entrevistar o primeiro e maior ilusionista do Brasil, uma verdadeira lenda. Ele desafia o impossível, moldando o cenário do ilusionismo e inspirando o desenvolvimento humano, conceitos históricos. Ele não apenas entreteve, mas tocou vidas, impactando grandes marcas globais. Sem mais delongas, mergulhe nessa jornada com o mestre das ilusões, Isao Imamura. Isao, muito prazer ter você aqui. É uma grande honra poder estar aqui te entrevistando, sentado agora aqui na cadeirinha de aluno, onde eu aprendo muito com os convidados ilustres que eu trago. Gratidão, meu amigo. Honra é toda minha, Marcelo. É uma alegria estar aqui. E é bom sempre compartilhar aquilo que a gente tem no coração. Aquilo que, como você disse, para a gente inspirar pessoas a terem a coragem inabalável que faz toda a diferença na sociedade. Legal, muito bom, Isao. Isao, eu fiz o meu dever de casa e estudei um pouquinho ali sobre a sua trajetória. Eu já admiro muito o seu trabalho, sou fã do seu trabalho, já venho te acompanhando já há algum bom tempo. Já tivemos a oportunidade de palestrar no mesmo palco, foi um enorme prazer. Eu fiz aqui algumas perguntinhas para que nós possamos aprofundar um pouco mais na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Então, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana, bem gostoso. Ok? Vamos lá? Vamos lá. Muito bom. Sal, fala para mim uma coisa. Como você se tornou o primeiro ilusionista do Brasil a usar o ilusionismo para o desenvolvimento humano? Conta um pouquinho como foi isso. Vamos lá. Foi uma longa jornada. Eu demorei 30 anos para ter essa consciência. Uau. No começo foi tudo, conforme o meu sonho foi acontecendo. Ou seja, eu tinha um sonho. Qual que era o sonho? Viver daquilo que eu amava fazer, que era o ilusionismo. E quando você consegue realizar o teu sonho, tem um problema. Ao mesmo tempo que você está vivendo um sonho, no meu caso, eu esqueci do mundo. Ou seja, eu fiquei mais focado naquilo que eu podia ter de alegria, de prazer, e eu não tinha mais nenhum outro objetivo, né? Tudo o resto, compaixão com o próximo, talvez, né, observar mais a necessidade do próximo, isso não existia mais, porque você estava muito satisfeito. E foi nesse momento que, quando você começa a viver muito esse momento, ou seja, se você não tem a percepção de que as pessoas ao seu lado são importantes, né, e que nada você consegue fazer sozinho, mas é uma conexão sua com as pessoas, é que faz com que o mundo cresça e que as coisas aconteçam na sua vida, inclusive a felicidade individual. Se você não tem essa consciência, o que acontece? Chega uma hora que, mesmo você realizando teus sonhos, você não encontra a felicidade. Foi o meu caso. Quando então eu cheguei no momento que muitos poderiam dizer, o auge da carreira, não tem, o que mais que você quer depois disso? Eu não encontrei a felicidade junto comigo. Foi então que um vazio no coração se instalou e nada que eu conquistasse mais fazia diferença, nada. Neste momento eu falei, cara, se aquilo que me fazia acordar todas as manhãs já não faz mais efeito, alguma coisa está de errado. E quando não faz mais sentido aquilo que você faz, a tendência é parar. E foi o que eu fiz, eu parei. Simplesmente eu parei com tudo, estava com a empresa a todo vapor, né? Funcionários trabalhando a todo vapor nas produções, números que não paravam de crescer, mas algo não estava legal. E foi então que eu só toquei o negócio porque eu tinha responsabilidades para cuidar,
e não podia parar totalmente, então eu tinha que tocar. Mas não era mais o Issal que estava há 30 anos atrás, com toda aquela energia de fazer acontecer. Eu lembro que quando a gente começa numa situação, num sonho, aquilo que aparece de problema na tua frente, você enfrenta de uma forma que você é inabalável, como você diz, é inabalável, não importa o problema que apareça, você faz aquilo acontecer. Mas quando parece que tudo perde sentido, nada mais vale a pena. Então, o menor problema que acontece já é um grande problema. E para mim, eu percebi só isso quando eu fui fazer um ensaio que eu não estava com tanta vontade de fazer. E nesse ensaio, eu tinha que subir numa caixa. Mas eu já tinha subido mais de 100 vezes nessa caixa na minha carreira toda. É um número que eu fazia já há muitos anos. E naquele ensaio fatídico, eu subi na caixa, era 1 hora antes de começar o espetáculo, eu só subi para fazer uma última passagem. Eu perdi o equilíbrio e caí daquela caixa. A equipe era nova, e eu, quando caí, eu quebrei a costela, porque a equipe também não conseguiu dar o apoio necessário para mim. De qualquer forma, eu não sabia que eu tinha quebrado a costela, eu achava que eu ia voltar para o show. Só não consegui voltar mais depois que cheguei no hospital e falaram: esquece, você quebrou a costela e perfurou o teu pulmão. Você vai ficar aí pelo menos uns 3 meses imobilizado. E foi então que eu percebi que eu tinha que parar. Não dava mais para continuar desse jeito. No entretenimento, no mundo artístico, no show business, que era o meu sonho. E foi numa missão em que o missionário pediu para mim: Issal, faça a última apresentação, por favor. Eu falei: não tenho mais estrutura, desmontei tudo. Ele falou: mas então faça a última apresentação, que é para levar fé e esperança para as pessoas numa cidadezinha do Nordeste, sertão nordestino. Pessoas estão se matando, pessoas estão sem esperança, com fome e sede. Eu falei: tá bom, vou lá. No último show da vida. E foi lá que, depois da apresentação, me trouxeram uma garota, uma mulher, aliás, que veio para o palco fazer a seguinte revelação: que ela ia se matar naquela noite. E graças às palavras que eu falei, graças ao espetáculo que ela assistiu, ela teve algo na mente dela. E ficou muito claro que ela não ia se matar mais. Por quê? Porque mesmo ela passando por momentos muito difíceis, ela teve uma certeza que os momentos difíceis depois passam e vem os momentos bons. E ela não ia então tirar a vida no momento em que poderia virar o jogo. E foi essa decisão que tomou e me abraçou e choramos por 5 minutos. E o curioso foi que, naquele momento emocionante, é que eu tive uma resposta de que aquilo que eu fiz não foi em vão também. Mas por que não estava me satisfazendo mais? Porque eu estava com a rota errada, estava insistindo na rota do quê? Do artista, na rota da vaidade, na rota do orgulho, quando na verdade a rota já tinha que ter sido desviada. Para onde? Aquilo que eu aprendi deveria fazer a diferença na vida do próximo e não só na minha vida. E foi então que eu percebi que eu tinha muita bagagem para ajudar o próximo, muita bagagem para, como você disse, como é que a gente pode inspirar pessoas a terem uma coragem inabalável para tomar uma decisão que elas não estão acostumadas a tomar, né? Porque muitas vezes é fácil a gente fazer aquilo que a gente está habituado a fazer. E quando é uma mudança que talvez você torceu para nunca chegar nesse dia, e naquele dia você vai tomar a decisão que vai mudar o teu destino para sempre. E é esse que eu percebi, o meu papel. Uau, muito bom, muito bom. E eu vejo muitas pessoas, Sal, que falam algo mais ou menos nessa mesma linha, pessoas altamente determinadas. Chega um ponto, até mesmo tem uma frase que é muito comum, já é até clichê na internet, que chegar no sucesso não é difícil. O difícil é se manter no sucesso e complementando, e até mesmo saber a hora de parar. Isso se encaixa muito para atletas, né? Atletas que são muito determinados a atingir várias conquistas, medalhas, troféus, mas e o momento de parar? Se manter lá e o momento de parar. Eu vejo muitos empresários, muitas pessoas que eu converso, que são muito determinadas, mas quando chega num ponto, sente aquele vazio. Muitas decisões que as pessoas tiveram
não foram, ecologicamente falando, positivas, porque ela acabou virando as costas para outras situações e acabou deixando outras situações passar. E quando se deu conta, já era um pouco tarde. Mas de repente aparece o porquê, que é o porquê daquilo que nós fazemos, que é o propósito. No seu caso, do que você falou, aquela mulher que foi lá, assistiu e naquele momento ela decidiu que a vida valia muito mais do que ela poder querer tirar a sua própria vida. Muito bom. E me fala uma coisa, o que que inspirou você a criar a primeira empresa de ilusionismo na América Latina? É porque como eu tinha que sustentar o meu sonho, né, e realizar todos os feitos que fariam que aquele sonho se materializasse, eu teria que ter uma estrutura para isso. Então, a primeira coisa que a gente faz é começar a organizar a estrutura, os equipamentos que você precisa, treinar a equipe que você não existe, né, que você não tem aqui no Brasil. Lá fora, nesse mesmo período, como é que era o mercado lá fora? Se você precisasse de uma assistente loira, uma assistente morena, uma assistente de pele negra, você poderia ir na agência e escolher qual é a assistente que você queria. E por que isso? Porque conforme o equipamento que você tem, por exemplo, no caso dos pés, os pés são falsos, aqueles pés que, né, quando você corta a mulher ao meio, por exemplo, né? Sim. Então, tem pés de todas as cores de pele. Então, você tem que saber qual que é o equipamento que você tem para você escolher qual assistente que você vai colocar lá dentro naquele determinado momento. São detalhes que aqui no Brasil a gente não se atém porque essa não foi a nossa realidade. Então, eu tive que entender que a realidade do Brasil não tem assistentes, não tem equipamentos, né? Aqui você é que tem que construir tudo. E foi então que eu montei a minha própria estrutura ilusionista, porque qual a diferença do mágico e do ilusionista? O mágico ele atua com um coelho, com uma pomba, né? Sozinho, na frente do espelho, ensaiando. Ele não precisa de uma estrutura de pessoas para ajudá-lo. Mas aquilo que eu falo, é diferente do ilusionista, que sem uma equipe, ele não faz o ato acontecer. Ele não faz o espetáculo acontecer. Por isso que eu comparo nas corporações o ilusionismo e não a mágica. Embora a mágica seja interessante para, né, para fazer uma menção ao impossível, aquilo que parece que é né, impossível de acontecer, mas é no ilusionismo que você vê uma grande similaridade em relação à mentalidade, de como que você vai reunir um time para que esse time juntos, né, possam criar um grande espetáculo, assim como uma empresa, juntos criar um grande sucesso dentro da corporação. E eu falo, mas qual a diferença de mentalidade na prática? É muito simples. O mágico tem o coelho e a pomba, só que o coelho não chega atrasado no evento e a pomba não vai processá-lo na justiça do trabalho nunca, né? O ilusionista já não, ele sempre vai ter né, uma preocupação com o time, com a equipe. E muitas vezes, mesmo você sendo um líder que se preocupa com a equipe, ainda assim haverá injustiças, né? Pessoas que vão te abandonar, pessoas que vão te trair, mas isso faz parte do quê? De todas as pessoas que trabalham com um time. Todas as pessoas que são líderes, que lideram um grande time para uma grande causa. Uau, muito bom. Vamos falar um pouquinho agora de alguns momentos históricos. Foram diversos, mas teve dois em si que me chamou muita atenção. E Sal, como foi levitar Glória Maria no Fantástico em 1993? Vamos voltar lá atrás um pouquinho. Como foi essa experiência? Essa experiência foi muito marcante, tanto que a Glória Maria depois, nos aniversários que ela, né, comemorava lá na Globo, lá ela sempre fazia questão de passar, né, várias matérias, e uma delas é essa aí que ela estava levitando, ficou uma coisa icônica. E inclusive depois da morte dela, né, quando fizeram, né, aquele vídeo comemorativo também, de homenagem, né, das conquistas que ela fez. Achei muito legal até, né, porque a morte em geral é uma forma triste de você, né, de você encarar, mas lá eles fizeram mostrar as conquistas que ela fez, eu achei muito legal isso. E estava lá a levitação também. Como que foi Uau, isso aí? Foi uma situação em que a levitação era o único equipamento de ilusionismo que eu tinha naquela época lá, né? Eu construí aqui no Brasil, eu não sei o porquê construir. Eu sei que eu vim com uma inspiração lá de Las Vegas, tinha acabado de voltar de Las Vegas, e eu queria trazer os grandes espetáculos para o Brasil. E lá em Las Vegas eu percebi o quê? Que eu precisava ser milionário para produzir um espetáculo igual de Las Vegas. Isso em 93. E eu não era milionário. Meu pai
precisava de 2 empregos para sustentar a Estamos família. falando de 29 anos Exato, atrás. exato. Uau! E eu tinha acabado de me formar em direito, meu pai, né, a contragosto do meu pai, que ele queria que eu fosse um juiz de direito, eu falei: "Pai, eu quero tentar aquilo que está no meu coração, meu sonho", né. Ele torceu muito o nariz para isso, mas depois ele foi um grande apoiador meu. E quando lá, voltei do Brasil, eu estava frustrado, eu falei: "Como é que eu vou fazer isso acontecer no país?". E sabe aquela coisa que, às vezes, o empreendedor, a gente conversa com empreendedores, ele fala: "Saulo, não sei por que eu fiz isso, mesmo que todo mundo falou que era para não fazer", né. E eu fiz também a mesma coisa, eu construí uma levitação, não sei para quê, né, que eu achava que era a levitação era um símbolo do ilusionista, e não, né, o mágico que adivinhava cartas. E naquele dia aconteceu algo muito curioso que, depois que eu treinei com a levitação, eu lembro que eu não tinha nem dinheiro para pagar assistente para levitar, né, porque tudo é cachê hoje em dia, tinha que pagar. Mas eu tinha uma namoradinha que, né, estava comigo na época e aí no fim de semana era o momento de eu ensaiar o número junto com ela. E o que aconteceu? Foi que quando um empresário ligou para mim e falou: "Você quer fazer parte de uma matéria, né, lá no programa de televisão?" Falei: "Qual?" "Fantástico da Rede Globo, que era o programa de maior audiência nas noites de domingo." Eu falei: interessa, né, porque eu quero divulgar o que eu faço, talvez quando eu divulgue apareça alguém interessado em contratar, quem sabe, né." Aí ele falou: "É porque é o seguinte, mas vou falar para vocês, Sal, você está perdendo seu tempo, porque aqui no Brasil, ninguém quer contratar ilusionistas, ninguém está pedindo para levitar ninguém, né. Se você faz uma mágica com baralho, tá muito bom, o pessoal paga, né, R$ 200, R$ 500 lá, você pega o seu dinheiro e vai embora, e você atua lá 1 hora fazendo baralho e acabou, né. Agora você quer inventar moda, quer trazer equipamentos, estruturas, né, esquece, você está no Brasil." E eu fiquei chateado com aquilo, mas eu falei: "Não, mas não vou deixar morrer o sonho", né, aquilo que eu aprendi, ninguém pode tirar o sonho de você, a não ser você mesmo. E eu falei: "E por mais que ele tenha experiência no mundo artístico, não é porque ele tem experiência que ele talvez tenha a mesma visão que eu tenho, mesmo eu não tendo experiência no mundo artístico." E foi nesse momento que eu falei para Glória Maria, eu falei: "Glória, eu não sou mágico, eu sou ilusionista." Ela falou: "Ué, mas qual a diferença?" Eu falei: "Ilusionista é ele faz coisas fantásticas, né. O mágico ele tira coelho de cartola, mas o ilusionista ele faz levitar pessoas, por exemplo, né." E eu falei: eu tenho uma proposta para você. Eu quero levitar você e você vai ser a primeira repórter do mundo a ser levitada durante uma matéria jornalística." E aí ela gostou muito da ideia. E ela falou: "É mesmo? Mas eu não treinei nada." Eu falei: "Não se preocupe, eu treino você." E ela então foi levitada. E foi um sucesso essa matéria. Essa matéria foi um sucesso. Eu lembro que eu não tinha dinheiro nem para equipe na época, e foi tudo pedindo favor para as pessoas, né. A vizinha que gostava de aparecer foi fundamental, né, ela era aspirante a modelo. E aí, reunindo essas pessoas, foi que nós montamos esse time para fazer com que a Glória Maria levitasse. E depois, na semana seguinte, foi a conversa do momento, né, que a Glória Maria levitou e jornais, revistas quiseram fazer matéria sobre o ilusionismo aqui no Brasil, pela primeira vez na história. Uau, muito bom, parabéns. Mas teve a inauguração do Hopi Hari também, que Teve, foi o primeiro grande parque temático da América Latina. foi isso E mesmo. como que foi? Foi porque o Hopi Hari ele estava com um teatro, e eles tinham que colocar uma grande peça teatral lá nesse espaço. E aí eles, né, tiveram porque, tudo sempre que você fala de magia, né, entretenimento, você lembra no ilusionismo também. E foi nesse momento que eles me convidaram: "E Sal, né, você pode levar para criar para nós um grande espetáculo?" E foi junto com o diretor premiado Vladimir Capella que nós montamos um espetáculo chamado Imagens, um espetáculo maravilhoso que combinava teatro com ilusionismo. E era a história do quê? Do bem contra o mal. Foi, assim, algo fantástico e foi exatamente no período em que nós inauguramos, então, o Hopi Hari, e o Hopi Hari foi o grande parque temático que colocou magia dentro do seu palco, dentro do seu teatro. Muito bom.
falando um pouquinho de desenvolvimento pessoal e profissional agora, Sal, como que sua formação em direito influenciou o ilusionismo e o desenvolvimento humano? Foi que no direito você vê que tem uma função, né. Qual a função do direito? A função do direito é fazer com que as leis, né, se sejam respeitadas e que as pessoas possam, né, ter liberdade de se pronunciar perante a lei. Ao mesmo tempo que você respeita a lei, você dá liberdade para as pessoas, né, agirem conforme a lei. Ou seja, por isso que fala que a justiça, né, é cega, né, tem uma venda nos olhos, porque a pessoa é inocente até que se prove o contrário, ou seja, e todo mundo pode se pronunciar. Isso me fez com que eu enxergasse que como é que eu podia usar aquilo que eu amo fazer dessa forma também, né? Ou seja, para inspirar pessoas. Só que na época, minha visão era muito curta. Eu queria inspirar as pessoas, mas para o quê? Para aquilo que elas podiam desenvolver, para aquilo que elas podiam criar. Eu não tinha a intenção de mudar a mentalidade dela como eu tenho hoje, né? Hoje, como é que eu enxergo naquela época? Eu enxergava que meu papel era o quê? Meu legado era deixar o legado do ilusionismo aqui no Brasil, um país que diziam para mim, Sal, jamais você vai fazer o ilusionismo aqui no país, jamais, porque é um país de terceiro mundo e ilusionismo é um país, né, de países sofisticados. Isso em 93. E quase acreditei nessa mentira. Mas quando eu entendi que, não, eu podia estar fazendo isso acontecer aqui no Brasil, eu queria deixar minha marca, eu entendi que eu deixei a minha marca na cultura brasileira como? Por isso que eu fiz ilusionismo e criei grandes projetos para o carnaval, futebol, festa de Parintins, teatro, cinema brasileiro, porque era a cultura brasileira. E eu queria deixar a minha marca, que era o ilusionismo, nessa cultura. E foi o que eu fiz e foi o que aconteceu. Mas eu entendi depois que não era esse legado que eu queria deixar. Eu queria deixar um legado maior. E só enxerguei que eu podia deixar um legado maior depois que aquela moça disse para mim o quanto que aquilo que eu apresentei fez diferença na vida dela. E foi então que eu também percebi, eu falei, puxa vida, o que mais que eu posso fazer para os brasileiros, né? Eu sou um brasileiro que sempre fui criticado não, fui zombado, né? Porque tenho cara asiática, um rosto asiático, de traços asiáticos, e as pessoas sempre falam, ô, japonês, vai para o Japão, né? E eu, com isso, eu ficava em dúvida se eu era japonês ou brasileiro, mas hoje eu entendo, né? Quanto que eu sou brasileiro, e assim como eu, há muitas pessoas com traços diferentes, com gestos diferentes, manias diferentes, e que são brasileiros também. E que o Brasil pode sim ser um país muito poderoso, porque ele já tem as fontes naturais já são poderosas se você compara com países de outro mundo. Mas e a mentalidade? Então, por que não inspirar ou ajudar a mentalidade de cada um aqui desse país? Porque o que eu falo no meu espetáculo e nas minhas palestras, não é o Brasil que forma o brasileiro, mas é cada brasileiro que vai formar o Brasil onde ele mora. Uau, muito bom. Fala um pouquinho sobre a arte de confrontar o impossível e o seu impacto em profissionais. Maravilha. O que é impossível, né, Marcelo? O que é impossível? O impossível é aquilo que você não tenta. Eu falo isso, né? As pessoas falam, o que é impossível, Sal falou? É uma grande ilusão, impossível. É mesmo, é. Por quê? Porque quando essa ilusão é tão forte, ela te impressiona tanto que você fala, cara, isso é impossível, eu não vou nem tentar. E aí é que realmente aquela impossibilidade se torna realidade, porque você não está tentando. A partir do momento que você muda um pouco essa perspectiva, e se o impossível for uma ilusão, né, que é justamente para parar você de tentar? Então vou tentar, vamos ver, confrontar o impossível para ver até onde eu chego. E sabe o que é interessante? Conforme você confronta o impossível, você vai percebendo que o impossível vai se tornando possível. Até uma hora que aquilo que parecia impossível se torna possível e você então materializa na tua frente aquilo que antes você nem tinha tentado e justamente por isso realmente era impossível. Uau! Exatamente. É impossível até que você não tente e se torne possível.
As Exato, pessoas ficam, ah, mas isso é impossível. Já tentou? Ou exato, alguém te falou que é impossível? exato. E Sal, você que já desenvolveu diversos projetos para grandes marcas, assim como Samsung, Uber, Johnson Johnson, quais são os maiores desafios de participar de projetos com essas grandes marcas? O maior desafio é você entender o que os gestores daquele momento, daquela corporação, têm de intenção na cabeça e quer compartilhar com os colaboradores, os funcionários da empresa naquele exato momento, cada ano, eles têm um plano diferente. E eles devem transmitir esse plano para que a equipe possa entender qual que é o caminho e seguir a cada dia, né, para que aquele plano aconteça. A grande dificuldade é que muitas vezes você não, né, você quer ir com um projeto pronto para eles. Ou seja, aquela coisa, você tem um martelo como solução, então todo problema tem que ser prego, que se for um parafuso você vai se perder, Exatamente. né, É o que eu estava então te falando do livro. do do livro. É verdade, é isso mesmo. Né, então você tá lá com o martelo, tomara que o cara tenha um problema com prego, porque senão, Chega lá é né, um parafuso. é um parafuso, né, e você tem que adaptar. Então eu entendi que, primeira coisa, é entender o que se passa na cabeça do gestor. E Uau, foi então que eu fui percebendo as dores das empresas. E foi isso que me fez eu entender muito quais eram os problemas das grandes corporações. E outra coisa, a gente fala, né, os problemas, só empresas pequenas é que tem esse problema. Não é, né? As grandes corporações também têm os mesmos problemas. Por quê? Porque a base de tudo é o ser humano. Então, o ser humano, cara, ser humano é ser humano. Eles têm, né? Nós temos tudo em comum. Então, se a gente não enxergar isso e começar a se preocupar apenas com a embalagem que está em volta, a gente acaba se atrapalhando e acaba pulando uma série de etapas que não vai permitir com que o ser humano se desenvolva e que a empresa, a corporação se desenvolva. E foi o que eu aprendi, que eu tenho que chegar lá com toda a estrutura necessária para as coisas acontecerem, mas ao mesmo tempo, eu tenho que chegar lá humilde para ouvir o que é que o gestor deseja. E muitas vezes a linguagem uau, que o gestor quer utilizar não é a mesma linguagem que você está acostumado de usar de linguagem. Então, é você fazer uma imersão completa dentro da corporação. Mas isso me deu muita uau. experiência, ouvindo as maiores corporações, quais eram as dores delas. Porque a gente, né, entende só, vender mais. Então, vamos trabalhar mais para vender mais. Mas não é só vender mais, é vender mais determinado produto, porque determinado produto posiciona a empresa dentro de um determinado mercado e tudo isso faz com que o plano global dele aconteça. Ou seja, tem todo um tipo de estratégia por trás que, se você não entende, você vai lá capaz de você fazer algo que não vai surtir efeito para eles ou frutificar para eles. E foi então que eu aprendi. Ouça e desenvolva. E foi isso também que me inspirou a falar assim: nossa, eu usava o ilusionismo para isso, né? Pra, mas na hora do quê? De um grande evento, de fazer um lançamento. Falei, mas eu posso fazer muito mais. Eu posso trabalhar na mente de cada pessoa, para que eles possam, em cada momento, entenderem bem o que os líderes desejam deles, o que eles esperam. Porque o grande problema dentro das corporações, até hoje, eu creio que é o relacionamento humano. É assim como um casamento. É o quê? A falta de você entender, né? A tua esposa está falando uma coisa, você está falando outra. No fundo, os dois querem o bem da família da mesma forma. Né? A mesma coisa dentro da corporação. Cada um está falando com linguagens diferentes e muitas vezes ambos estão já decididos a levar a empresa para um próximo patamar. Uau! E já pegando esse gancho nesse contexto de organizações, qual é o que, que o ilusionismo contribui? O que, que você acha que o ilusionismo contribui nas habilidades emocionais para os colaboradores, que seja a liderança, dentro das organizações? Agora trazendo um pouco para o lado emocional. Maravilha, perfeito. Isso é aquilo que a gente chama de soft skills, são, fundamental, são fundamentais para quê? Tem aquele jargão, né? A pessoa é contratada pela habilidade técnica e muitas vezes demitida ou colocada fora do grupo pela falta de habilidade emocional. E isso é uma realidade, né? Por quê? Porque a pessoa está se apegando muito à técnica.
E quando ela se apega muito à técnica, ela acaba fechando as portas para um relacionamento saudável, que é fundamental para que o resultado aconteça. E por isso que eu falo, é importante a gente entender que o ilusionismo é uma ferramenta para desenvolver este lado emocional também. Como é que eu posso falar? Ilusionismo é uma metáfora do quê? Daquilo que você mostra e daquilo que você esconde. Na verdade, esse é o princípio do ilusionismo. Assim como muitas coisas na vida, assim como no jornalismo, o que que você vai decidir mostrar, o que que você vai decidir ocultar. Assim como dentro de uma empresa, o que que você vai decidir mostrar agora e o que você vai ocultar agora que não é interesse. Tudo na vida acontece com esse princípio. Por exemplo, quando falamos da. Vamos lá num exemplo muito genérico, mas real, mesmo a pandemia, né? Se falava só em pandemia, então tudo que era mostrado era sobre pandemia. De repente, depois de um prazo, começou a vir uma nova notícia, que era o quê? A guerra iminente. Pronto. É como se a pandemia, naquele momento, desaparecesse como passe de mágica e a guerra iminente surgisse, né, de uma forma, né, grandiosa do nada. Ou seja, o que aconteceu? Os vírus, naquele momento, pararam de agir, ou seja, ó, pessoal, agora veio a guerra, vão parar todo mundo vai para casa. De maneira nenhuma. Só que este é o poder daquilo que você mostra e daquilo que você quer esconder. O tempo todo. A pessoa que domina isso é a pessoa que eu chamo de ilusionista. Tem aquele filme do Elvis Presley, inclusive, que fala a história dele, esse filme mais recente com Tom Hanks. O coronel, que é o agente do Elvis Presley, ele fala, né, que ele é um grande ilusionista, né, e porque ele utiliza os elementos que ele tem na volta, inclusive Elvis Presley era, inclusive, um desses elementos, para que ele proporcionasse um grande espetáculo para a plateia dele, né, e que muitas vezes o espetáculo não estava no palco, estava fora do palco. Era a forma de como ele fazia com que Elvis Presley aparecesse e fizesse com que as pessoas ficassem encantadas com ele. Isso é o resumo do que é ilusionismo. Uau, que é fantástico esse filme. Se você não assistiu, assista o filme do Elvis, que é fantástico. E Sal, e hoje, com tecnologia, futurismo, inteligência artificial, muitas profissões, às vezes, ainda as pessoas, de uma forma errônea, falam, mas tal profissão vai acabar com a inteligência artificial. Não, ela vai ser impulsionada com a inteligência artificial. O profissional que souber fazer bom uso com a inteligência artificial, ele vai ser um profissional muito mais potente. Qual o papel que você acha que hoje a tecnologia irá agregar no ilusionismo ao longo dos anos? Eu acho fundamental, porque tudo, né, todas as ferramentas que surgem, você utiliza para aquilo que você deseja. Ou seja, a ferramenta não é boa nem má. É você, como ser humano, é que vai decidir para qual uso você vai, né, experimentar a ferramenta. Eu lembro assim, essa inteligência artificial me lembra muito quando eu comecei com o ilusionismo. Quando eu comecei com o ilusionismo no Brasil, fui muito criticado. As pessoas falavam, pô, e agora vem esse cara aí falar de ilusionismo. Ilusionismo e mágica é a mesma coisa, né? O cara fica inventando lá no ilusionismo, isso aí não vai para frente não, né? E se eu ouvisse o que eles falassem, até hoje não ia ter uma nova geração de ilusionistas aqui no Brasil que pudesse, né, apresentar seus espetáculos. Assim como também eu vejo a inteligência artificial. Na prática, como que ele pode ver? Desde criação de efeitos, até mesmo técnicas, você coloca técnicas que são utilizadas nos dias de hoje. Quais são os materiais que podem ser substituídos por aqueles que nós usávamos no passado? E a inteligência artificial vai usar. Eu fiz a gente está fazendo muito uso da inteligência artificial no sentido de roteirização, de texto, das pessoas entenderem qual mágica que é mais adequada para cada momento. Ou seja, é assim como a tecnologia também. Eu não vejo muitas vezes que é o computador que vai fazer o efeito acontecer, mas eu vejo que é a inteligência artificial, é a tecnologia que faz com que aquilo que você faz seja feito com mais facilidade, seja feita com menos desgaste, né? E com mais poder de repetição. Porque um dos limites do artista é você repetir várias vezes o mesmo número e você não se cansar.
Mas, como ser humano, sempre você vai cansar, sempre você vai ter um desgaste. Então, que você possa o quê? Fazer uso das tecnologias para você apresentar sempre e fazer o melhor que você faz, em vez de você se desgastar com processos que não levam muitas vezes, né, a uma melhora da performance. Uau. Sal, eu já vi shows seu, espetáculos, e já vi palestra. Que, na verdade, a palestra, eu sou suspeito em dizer, como um treinador de palestrantes, como um palestrante, eu ensino meus alunos que, ao subir no palco, não é uma apresentação que nós vamos fazer. Uma palestra é um espetáculo, onde nós, palestrantes, precisamos gerar um efeito que eu chamo de senoides emocionais no público, para que eles não queiram sair dali. A pessoa chora, se emociona, fica com raiva, quer saber o que vai acontecer daqui a pouco. É isso que eu ensino na minha formação de palestrante inabalável. Porém, quando se trata de uma palestra, um palestrante ilusionista, isso sim, de fato, é um espetáculo. E eu já assisti a sua palestra por algumas vezes e eu pude ter, né, a oportunidade de, com uma visão de um treinador, analisar de uma forma técnica. E você faz isso com muita maestria. Traz metáforas, envolve a história com o ilusionismo. E fala uma coisa, qual que você acha que é a importância, trazendo agora o que você faz com maestria, trazendo para os palestrantes em si, a importância de fato, quando pisa no palco, mesmo você não sendo um ilusionista, a importância de você gerar um impacto emocional através da sua mensagem. Total, total. As pessoas que estão assistindo você, primeira coisa, eles devem enxergar a verdade naquilo que você fala. Porque senão você contrata um ator para contar uma boa história e coloca lá no palco, né? Só que ele não viveu nada daquilo, né? Quando você fez a palestra, né, e eu pude lá sentar na primeira fila e ver você palestrando, você via a verdade. Cada momento que você contava, você vivia aquele momento. Eu acho que esse que é um dos pontos que, quando o palestrante ele não vive mais aquilo que ele está contando, ele está perdendo uma grande essência. Eu, até hoje, né, eu também, cada ponto que eu conto da minha jornada, mesmo da Glória Maria, mesmo né, quando essa moça veio até a mim, eu lembro como se fosse hoje, eu estou naquele momento, a cada né, espetáculo, a cada palestra, porque no espetáculo também eu conto muita coisa que é verdade no meu coração, eu não fico criando do nada, eu crio aquilo que, né, em cima daquilo que eu vivi, eu só tento pegar os elementos que mais fazem sentido, porque às vezes tem coisa que faz sentido para você e não faz sentido muito para a plateia. Então eu escolho aqueles elementos que fazem sentido para a plateia, mas por isso que eu falo que de criar. Mas eu não estou inventando nada, eu estou fazendo aquilo que eu vivi. E quantas vezes eu choro no palco porque eu estou lembrando daquele momento em que eu passei lá, que estava chorando no mundo real também, naquele exato momento. E isso que é importante. Então, é fundamental que a pessoa que está compartilhando no palco aquilo que está no coração dela com as pessoas da plateia, seja verdadeira. A pessoa tem que ser verdadeira. Ou seja, ela tem que falar aquilo como se ela realmente quisesse compartilhar com a pessoa aquilo que ela está falando. E por quê? Por um único objetivo, não para a vaidade dela, não para ela mostrar que ela consegue e o outro não consegue, não, mas para quê? Para ela mostrar que, olha, eu passei por isso, você, né, coloca isso no teu coração, que isso também vai ser importante para você e você vai superar. Eu até falo assim, para a minha equipe, né, e para as pessoas, eu fiz mágicas teatrais, né? Mas hoje eu uso mágicas teatrais para que vocês façam mágicas reais. Uau. Eu usava mágicas onde a palavra mágica era abracadabra. Vocês vão usar mágica, né, palavras com mais sabedoria, onde perdão vai unir pessoas que estão separadas há mais de 10 anos, onde amor vai conectar de novo aquela pessoa que você achava que já tinha perdido.
Então, são palavras mágicas realistas que quando você faz essa comparação metafórica, você começa a enxergar, uau, eu também posso fazer mágicas, eu também posso ser um grande mago, mas um mago da vida, não um mágico que vai levar ilusões, né, para receber toda a glória, toda a honra, né? Eu vejo assim, no passado, eu via um mágico, cortava a mulher no meio e levantava os braços, né? Eu falo, legal, né? É difícil mesmo, né? Como é que o cara corta a mulher no meio? Mas vamos entender numa linguagem de comunicação. O que o cara quer dizer com isso, né? Eu sou o melhor, porque olha só o que eu faço. Corta a mulher no meio, uma parte vai para lá, outra vai para cá. Eu mereço o aplauso de vocês, né? Eu vejo que, cara, é muito egocêntrico isso, cara. É mostrar que o quê? Eu consigo, você não consegue, então aplauda, né? Foi nesse momento que eu percebi, cara, não é isso que eu queria para minha vida não, cara, né, eu não sou melhor que ninguém. O que eu só quis fazer ilusionismo era para mostrar para as pessoas que eu não era pior também que nem alguém, porque quando eu estava lá na escola eu me sentia inferior, porque eu era o único asiático, então, pô, eu estava devendo alguma coisa para alguém, porque ou eu estou invadindo aqui um país, ou eu sou mais inferior que os outros porque eu tenho os olhos puxados. Então, a mágica me ajudou a equilibrar um pouco isso, porque eu fazia algo que o outro não fazia. Mas é bem longe do que de fazer a mágica para falar, eu sou melhor que você agora, né? Exatamente. Isso é uma coisa que eu prego, é uma lei dentro das minhas formações de palestrante. Uma palestra é sempre sobre o outro, nunca é sobre você. Porque senão você fica aquele palestrante, aquele artista carentão. Eu fiz isso, eu sou aquilo, eu sou bonzão, eu faço isso, eu tenho aquilo, eu consegui isso. Mas é aquilo, e aí fica distante da realidade das pessoas, que é o público que estão ali, que é o público que vão fazer com que você cresça. Agora, quando você consegue mandar uma mensagem de acordo com aquilo que você viveu, que você superou, que você aprendeu, ensinando as pessoas de que elas também são capazes e o que elas podem aprender com aquilo que você viveu. É quando a pessoa entende que não é sobre ela, e sim sobre o outro, e que a mensagem é maior do que o mensageiro. Fantástico isso, fantástico, muito bom. E teve um episódio também na pandemia no Allianz Parque, não teve? Teve. Conta um pouquinho para nós. Foi um em plena episódio, pandemia. foi inesquecível. Foi um momento em que fui convidado para fazer uma apresentação muito simples lá. Quando a gente fala em Allianz Parque, você imagina uma superprodução gigantesca, grandiosa, né? Eu também, né, imaginava isso também. Mas naquele dia não, aquele dia foi com um evento muito, muito singelo, onde não havia pessoas assistindo, porque era proibido, estava todo mundo dentro do carro. As mas pessoas estavam no estavam carro. no carro. Então eram 500 automóveis lá, né, assistindo o quê? Era um evento que falava sobre desenvolvimento humano, ou seja, as pessoas desesperadas com a pandemia não sabiam o que fazer. Então foi nesse momento que até coloco o Kaiser foi o grande organizador do evento. Foi um evento do Kaiser. Eu aplaudo o Kaiser porque ele é o cara que teve aquela percepção naquele momento e pessoas muito, muito perdidas. Acho que o dele foi um dos primeiros que aconteceu lá. Foi um dos primeiros, exatamente. Foi um dos Se primeiros. não foi o primeiro... Ainda não tinha muitas regras claras lá dentro do local. E tinha 50 mil pessoas assistindo pela internet. E eu lembro que foi muito maluco tudo aquilo. Quando eu entrei para fazer a apresentação, eu fiz o número da corda, né, que é um número pequeno, um número assim, muito simples. Veio aquele pessoal buzinando, que nem doido, né? Que eram os aplausos, né? E quando acendiam as luzes, era o stand ovation, né? Aplausos de pé. Falei, caramba, o que está acontecendo aqui? E foi aí que eu entendi que o poder não está na estrutura que você monta, né? Na produção que você monta, mas onde está a relevância? Está no valor que você gera. Não importa se é com um pedaço de corda, se é com algumas borboletas de papel de seda, não importa nada disso. O que importa é que
você ouvir, por exemplo, uma mensagem, né? Naquele mesmo dia, à noite, receber uma mensagem pelo Instagram e falava o quê? Sal, eu e minha esposa, a gente pensou até em suicídio, porque nós perdemos tudo, né, no comércio que a gente fez e veio a pandemia, perdemos tudo. Não sabíamos o que fazer, estávamos desesperados. Mas aí meu primo falou, vai ver lá o que está acontecendo lá no Allianz Parque. Né, pela internet mesmo. Aí ele ligou lá, viu aquilo, ele viu a mensagem da corda e ele falou, cara, isso mudou a nossa vida, né? E vamos ver onde é que vai chegar, ele falou. Na semana seguinte ele mandou a mensagem, cara, eu e minha esposa, nós nos, né, tomamos a decisão, agora vamos abrir de novo o negócio e estamos muito felizes, né, por você, né, ter feito aquilo conosco. Nós voltamos para a nossa igreja, nós voltamos, né, a conversar com Deus de novo e tínhamos perdido totalmente a esperança, até Deus nós tínhamos nos afastado. E foi algo muito legal isso aí, porque eu lembro que eu li a mensagem de madrugada, falei, tá aqui, ó, é isso que faz você falar assim, vale a pena continuar, vale a pena deixar as grandes produções, né, não focar nas grandes produções, mas focar no quê? Naquilo que vai fazer a diferença para o ser humano. Esse é o porquê. Esse é o porquê. Porque eu faço aquilo que eu faço. Uau, muito bom. Sal, de todos os milhares de projetos que você já participou, qual foi o mais desafiador? Não, duas perguntas, direto. Qual foi o mais desafiador, o mais difícil de fazer? E qual foi o que mais gerou um impacto emocional para você? Ok. Eu creio que o mais, no sentido de técnicas ilusionistas, tem vários, viu, Marcelo? Sabe por quê? Porque, embora você use muitas vezes o mesmo efeito, aparição de um caminhão, aparição de um avião, aparição de um helicóptero, as técnicas em cada local, elas devem sofrer ajustes muito importantes. Então, porque as condições técnicas em cada local são completamente diferentes. Mas eu posso falar que um dos mais desafiadores, com certeza, foi o carnaval. E por quê? No palco, você tem a situação do palco italiano, onde você tem a plateia só na frente, não tem a plateia nem do lado nem atrás. Ou seja, se você realizar um espetáculo onde o efeito, o segredo do efeito está atrás da cortina, a plateia não vê, né? Porque só tem a visão frontal. Agora, e luz? Não tem problema, você controla a luz do teatro todinha, você coloca a luz que você quer, mais escura aqui, mais claro ali, e você domina chamar a atenção da plateia para onde você deseja. Simples assim. Agora, e num carnaval, lá no meio da Marquês de Sapucaí, lá no Rio de Janeiro? Qual foi esse? Qual carnaval? Qual foi? O primeiro carnaval que nós fizemos isso foi em 2003. Foi a primeira vez que teve ilusionismo no carnaval brasileiro. Rio de Janeiro ou São Paulo? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Aí a gente vai lá, quais condições técnicas? Luz para todo lugar, câmeras por todos os ângulos de visão e plateia do lado, né, na frente, em cima, de todo lado. Uau. Então aí você fala, poxa, e outro detalhe, no espetáculo você apresenta uma vez só o efeito. Você vai lá, vou fazer o quê? Vou fazer o efeito da levitação. Tá bom. Ok. Deu certo aquela vez? Maravilha, acabou, guarda o equipamento. No carnaval você tem que fazer pelo menos 6 vezes. Ah, fica fazendo enquanto o carro alegórico está passando, está desfilando, está passando pelos jurados e são, né, muitas vezes 6 cabines de jurados e para cada jurado você tem que mostrar esse efeito. Então, quer dizer, você fez a primeira vez? Ufa nada. Depois tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta, né? E outra, e você não quer ser a pessoa que vai fazer com que a escola de samba perca ponto por causa de você, né? Ou seja, se você errar, cometer algum erro técnico, algum erro que não seja nem do ilusionismo, você está tirando ponto da escola de samba no sentido de, né, dos pontos técnicos que os jurados dão. Então, é um desafio muito grande. Então, vamos colocar,
o mais difícil de fazer ilusionismo, para mim, na minha opinião, na minha experiência, foi no Carnaval brasileiro. O carnaval. É. Uau. E qual foi o que gerou um impacto emocional mais profundo para você? Que você mais falou, uau, olha isso. O impacto mais profundo para mim foram 2 momentos. Teve o Magia da Vida, que foi quando nós colocamos o espetáculo A Magia da Vida, que é um espetáculo que conta a história da minha vida, desde quando eu comecei na mágica até onde eu cheguei e tive exatamente o quê? Essa mudança de consciência quando eu enxerguei que aquilo que eu fazia não fazia mais sentido, mas como que eu podia mudar, ajustar a rota daquilo que eu fazia para agora fazer sentido, que foi o lado do desenvolvimento humano. Então, esse é um espetáculo que a gente levou no teatro, e eu me emocionava quando eu via uma senhorinha. Nós fizemos o primeiro fim de semana, sexta, sábado, domingo. E eu vi a senhorinha nos 3 espetáculos, né? A gente até falou, a senhora está assistindo o mesmo show, né? Todas as vezes. Ela falou, não faz mal, mas para mim é como se eu estivesse vendo pela primeira vez. Eu me emociono em cada uma delas, né? De cada uma dessas apresentações. E foi então que eu entendi que aquilo que a gente estava gerando era muito valor para as pessoas, através de um espetáculo teatral que contava a história do quê? De um ilusionista que tinha um sonho de, né, ser ilusionista aqui no Brasil. E isso foi algo assim muito emocionante para mim, porque o espetáculo não era uma superprodução. É um espetáculo até simples, mas era um espetáculo que tocava o coração das pessoas. E muitos falavam para mim, Sal, teu espetáculo tocou profundamente o meu coração. Né? E a pessoa não conseguia falar, porque ela falou, não vou falar mais porque eu vou começar a chorar de novo. E ia embora. E outro ponto foi o Allianz Parque. O Allianz Parque foi emocionante quando, né, a gente, né, com uma coisa muito simples, uma multidão de carros lá, você se sente uma formiga lá naquele espaço gigante, e você fazendo um pedaço de corda, falando das palavras certas, né, tocando pessoas, depois recebendo feedback. O feedback foi para mim um momento muito emocionante. Eu falei, vale a pena, graças a Deus estou no caminho certo, obrigado, Senhor, né, por mostrar que meu legado não era um legado de show business, mas um legado muito maior que esse. Uau, muito bom, parabéns. E agora vamos deixar um pouquinho o palco de lado, as câmeras, os holofotes, sair um pouquinho do terno preto de mágico. Fala para nós, quem é o Issal no dia a dia? Só no dia a dia é um cara tranquilo, até demais às vezes, né? Até demais, que às vezes sou até chamado, chamam minha atenção. Oh, você não viu lá o que aconteceu? Não, o que aconteceu lá? Né? Tô lá, talvez né, no outro mundo, porque eu aprecio algumas coisas diferentes do que as pessoas apreciam. Às vezes as pessoas gostam muito de antecipar muitas coisas. Eu era assim, Marcelo, eu era um cara que antecipava tudo, mas paguei um preço por isso. Eu era um cara ansioso, eu era um cara muito julgador, porque a pessoa que eu não antecipava, eu julgava, cara, é muito mole esse cara aí, né? Não dá para ficar na equipe. E vou te falar, isso não impedia de que as coisas não acontecessem. Aquilo que realmente era para dar de errado, acontecia de errado. Não é porque muitas vezes você antecipava que era uma garantia de que aquilo ia acontecer certo. Eu entendi então que muitas vezes mais importante do que você se antecipar e brigar para aquilo acontecer exatamente daquele jeito, era você ter uma rapidez e o quê? Em reagir àquilo. Se aquilo você esperava de um jeito e não saiu do jeito que você quer, o que é que você vai fazer agora? Né? E essa sensação de ter agilidade no que você vai fazer agora é que faz com que eu ficasse meio, né, como o pessoal fala, pô, o Sal está no mundo de Nárnia, né? Está lá viajando na maionese. Mas não é que eu estou entendendo qual que é o contexto de tudo para, né, se acontecer alguma coisa ou quando eu puder contribuir com alguma coisa, eu contribua com algo que realmente faça diferença. Então, o Issal é esse cara, né? E quando eu comecei no ilusionismo, eu não era esse cara. Eu tinha deformado essa natureza do Issal. Eu era um cara muitas vezes agressivo, muitas vezes né, prepotente, achando, você não viu, eu vi a situação lá. Porque como ilusionista, eu era o cara que conseguia prever todos os problemas. Né? Vinha a equipe e falava, Issal, tá tudo certo, né? Eu falava,
certo nada. Você checou aquela rodinha lá, né, daquele equipamento que vai entrar em cena? Os caras falam: "Não, mas agora não dá mais para checar". Deveria ter checado. E o pior era que naquele mesmo evento, a rodinha quebrava bem na hora que entrava no palco. Aí o pessoal falava: ou o Issal fala um negócio, faz a premonição, que ele fala acontece, ou ele, pelo contrário, ele fala para, né, e a coisa acontece porque ele falou. Então, são coisas assim que eu percebia. Esse não era o meu eu natural. O eu natural era um cara tranquilo, que olhava a alegria das pessoas, se as pessoas estavam entrando com alegria no palco, ou se elas estavam entrando tristes, ou se aquilo que eu ia fazer ia gerar uma diferença para as pessoas que estavam lá, né? Independente de eu gostar ou não gostar. Né? Então eu lembro que quando eu no ilusionismo eu fazia aquilo que eu gostava, do jeito que eu gostava, e ainda brigava com a equipe para fazer aquilo direitinho. E um hobby seu? Hobby meu, eu amo cinema. Cinema? Cinema, eu entro nos cinemas assim, eu admiro como a forma de como as pessoas comunicam determinadas histórias, comunicam determinadas mensagens, e então eu admiro muito o cinema, né. Eu gosto também do teatro, mas eu vejo mais magia no cinema quando eu vou assistir. Legal. E Então, seu filme preferido? meu filme preferido é A Origem, A do Origem. Christopher Nolan, né, que é com Leonardo DiCaprio, que fala sobre a pessoa entrar na mente da outra através dos sonhos, né. E é um filme assim, que foi muito marcante para mim, porque a pessoa entrava num sonho que estava dentro de outro sonho e dentro de um outro sonho, ou seja, eram vários níveis de sonhos que a pessoa tinha, e a pessoa tinha que entrar lá para quê? Para influenciar a decisão em relação a uma corporação que ela tinha que tomar, se ela ia seguir com a corporação ou se ela ia desistir, né, ia deixar a corporação para uma outra pessoa. Eu achei Legal. isso fantástico, porque é assim que funciona também, né, quando a gente conversa com as pessoas, ou seja, como é que a gente pode influenciar a pessoa de uma forma positiva ou negativa. Um valor inegociável. Para mim é honestidade. Honestidade para mim é inegociável. Honestidade tem a ver com transparência também, né. Eh, pode tudo, assim, na verdade, a pessoa fala: "Sal, pisei na bola, fiz isso", mas seja transparente, né, porque a pior coisa é a pessoa querer esconder alguma coisa de você, e você descobre depois por terceiros, ou depois você descobre, né, de alguma forma que aquilo que foi falado para você não era verdade. Então fale a verdade, ou seja, e outra coisa, ser transparente tem um nível de relacionamento com as pessoas, a ponto das pessoas, se sentirem também desse jeito, né, dê abertura para elas, né. Por exemplo, eu não tenho muitos amigos, Marcelo, assim, que eu me encontro com grande frequência, mas, eu posso dizer que aqueles com quem eu me encontro, né, nem que muitas vezes seja anualmente falando, talvez a cada 2 anos, são amigos que eu falo que são amigos de verdade, né, que você pode confiar uma dor, pode confiar, né, uma alegria, que eles estão lá para te ouvir ou estão lá para te ajudar também. E você também se dispõe para isso. Quem é seu herói? Meu herói. Um herói brasileiro que eu tinha era, assim, era não, era porque faleceu, é o Ayrton Senna, né. Ele era um grande, eh, profissional da área dele, um grande piloto, e ele deixou como legado uma mensagem forte, de que, é brasileiro, mas ele não era um brasileiro acomodado, era um brasileiro que ele lutava por aquilo que ele acreditava, né. Muitos até criticavam ele por conta disso, porque normalmente as pessoas gostam de pessoas que são sossegadas, né. E ele não, ele era uma pessoa que brigava por aquilo que ele acreditava. E é uma grande inspiração para mim e para os brasileiros também. Para muita gente, sim. Como podemos definir a mentalidade Issal e suas capacidades de guiar na realização do impossível? É a mentalidade de que tem coisas na vida que você tem que adquirir. É o ISSAO que eu falo, né. ISSAO, Marcelo, é um método que eu utilizei sem consciência,
durante 30 anos da minha carreira. O que é isso? Porque eu imaginava primeiro, depois eu ia descobrir como que fazia, aí eu tinha que depois superar as dificuldades, e eu tinha que agir muito para a coisa acontecer, e se eu não ousasse, não ia sair do papel. Ok. E aí eu entendi que essa sequência tinha a ver com exatamente o meu nome ISSAO, ISSAO, onde I é o quê? Primeiro ponto, imaginar. Tudo que você quer na vida, imagine muito bem imaginado, né? Parece uma redundância falar isso, mas perceba como que você quer. Ah, eu quero ficar famoso. Mas o que quer dizer ficar famoso? Aonde? Ficar famoso, né, pela sua vizinhança ou ficar famoso a ponto de, né, do presidente dos Estados Unidos falar com você e apertar tua mão, né? Quer dizer, são vários níveis de fama. Então, tenha muito bem claro isso. Imaginar. Imaginar é o primeiro ponto. Imaginar com detalhes, desde cheiro, desde visual, desde roupa que você está vestindo, desde sentimentos que você vai ter no coração naquele momento. Segundo ponto é o S, né, o que é o primeiro S, que é o S de saber. Se você imaginou o que você quer, agora você tem que aprender, saber o que é que você precisa para concretizar aquilo que você imaginou, né? Talvez você tenha que saber ter recursos, mais recursos do que você tem hoje, talvez uma habilidade a mais que você não tenha, um aprendizado que você ainda não adquiriu, talvez um parceiro de negócio, um sócio, alguém que pode te ajudar, um mentor. Mas aí vem, então, por isso, o segundo S, que é I de imaginar, S de saber e S de superar. Você tem que superar isso. Não adianta só saber. Eu preciso de um mentor. Eu preciso do Marcelo para me ajudar. Mas se eu não bater a porta lá, né, bater a porta na tua casa, Marcelo, você pode me ajudar, né? Não entender como é que está a tua agenda, não ver como é que está a tua agenda, e aí você, Sal, só tenho agora tempo para o ano que vem, né? Ixi, então eu sei que eu vou ter que esperar um pouquinho, mas não é tão rápido quanto eu imaginei. Então eu tenho que superar tudo isso aí, né? Eu tenho que superar essas dificuldades, mas enquanto isso, o Marcelo não pode me falar, mas eu tenho outras coisas que eu posso superando também, né? Talvez eu vou ter que ter mais recursos, então tá bom. Aí depois vem o A, de agir. E aí agir é o grande segredo, porque se você só imaginar, saber como é que faz superar, você não vai sair do papel. Então, agir é arregaçar a manga, ver o quanto tempo que você vai demorar para fazer as coisas, ter uma noção do que de schedule, né, de programação que você vai fazer. É muito importante o agir. O agir é você arregaçar a manga e descobrir que talvez muitas coisas na teoria eram diferentes de quando você começou a agir. E o final, que é o O, que é ousar. Muita gente para no agir, né? Ele realmente concretiza o que ele quis, mas ele para aí. É como que eu falei. Eu realizei meu sonho de ser ilusionista aqui no Brasil, que diziam que era impossível, né? Eu vi muitos colegas ilusionistas serem bem-sucedidos lá fora. Só que tudo que eles fizeram lá fora, eu fiz aqui no Brasil. E até mesmo na hora de fazer o espetáculo, eu não fui para fora fazer espetáculo. Eu trouxe os meus colegas para fazer espetáculo aqui para o meu povo assistir o que eles faziam aqui no país deles, aqui no Brasil. Então, eu vejo que o é ousar. Se eu só ficasse no ISSA, eu ia parar no ilusionismo e falar, chega, já concluí meu legado, estou satisfeitíssimo, já concluí toda a carreira de um ilusionista de sucesso. Mas eu entendi que não, tinha mais um ponto que era o que eu queria mesmo, era fazer diferença para o próximo. E nesse ponto foi quando eu abri mão de continuar insistindo em técnicas ilusionistas miraculosas, grandiosas, né, esplendorosas, que gastam muito tempo, muita energia. Para quê? Para eu começar do zero e focar naquilo que fazia diferença na área do desenvolvimento humano, dentro daquilo que eu sabia. E isso, então, eu chamo de ousar. Ousar é aquilo que você já tem, talvez você abrir mão de tudo aquilo que você já conquistou, para quê? Para ousar para ir num passo maior. E aí eu entendi que o meu legado não estava só no show business, mas o meu legado está começando muito maior, que é o quê? Como que eu posso influenciar brasileiros a terem uma mentalidade diferente e fazerem verdadeiras mágicas em suas vidas? Uau! Excelente, muito bom. E Sal, para nós finalizarmos, eu quero que você imagine se você tivesse a oportunidade de deixar uma mensagem
mas não é uma mensagem aqui para a nossa audiência, para as pessoas que irão assistir esse podcast em suas redes sociais. Uma mensagem para o mundo. Se você tivesse a certeza de que uma frase ou uma mensagem sua fosse colocada num outdoor, lá em Los Angeles, onde tem aquele letreiro Hollywood, e ao lado desse letreiro Hollywood pudesse ter um outdoor do Issal, com a sua foto e com uma mensagem, na certeza que o mundo inteiro iria ouvir e ler, poder ler a sua mensagem. Qual seria essa mensagem? A mensagem que eu colocaria tem a ver com o que eu vivi, né, nesses últimos 10 anos da minha vida, que foram anos sabáticos, que a gente fala até, de estar enxergando um caminho. A primeira coisa que eu colocaria era: nunca confie em seu próprio entendimento. Mas, antes disso, ouça aquilo que Deus tem de plano para você. Uau, Porque o homem pode fazer os seus planos, mas é Deus quem abençoa. amém. Muito bom. Issal Imamura, foi um grande prazer poder ter esse bate-papo com você, tão gostoso. Pode ter certeza que eu aqui na cadeirinha de aluno aprendi muito, muita visão de mundo, muita visão de poder agregar aquilo que eu já acredito, agregar aquilo que nós fazemos de melhor na vida das pessoas. Foi um enorme prazer poder ter você aqui. Fala nessa câmera aqui para o pessoal, eu sei que você já é muito famoso, todo mundo já te conhece, mas sempre tem alguém que ainda é novo. Deixa suas redes sociais, como as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, quais suas redes mais fortes, seu Instagram. Deixa aqui para o pessoal te acompanhar, te seguir. Tá legal. Vamos lá, pessoal. O Instagram eu acho que é a melhor forma de comunicação. Mas tudo que tem nas redes sociais está assim: @Issal Imamura. Issal é tudo junto, e Imamura, Issal Imamura é tudo junto. É ISSAO-IMAMURA. Tudo minúsculo. Você pode né, colocar isso e você entra lá no Instagram e vê lá o que é que a gente tem feito. Eu entrei no mundo digital com muita relutância, porque eu era um cara da televisão. Só que eu trouxe uma mensagem do meu mentor que estava no meu coração guardado quando eu tive 11 anos de idade, né? Por isso que a importância do mentor. Ele falou assim para mim: Issal, não é a mágica que é difícil e nem você que não é inteligente o suficiente, mas é o teu coração que não está aberto para aquilo que é novo. Então, desde então, sempre para aquilo que é novo, estou abrindo o meu coração. Por isso vai ser uma grande alegria recebê-los agora nas redes sociais e juntos caminhamos nessa nova jornada. Valeu. Muito bom. Issal Imamura, muito obrigado, irmão. Gratidão, tá? Prazerzaço ter você aqui. E para você que acompanhou nós aqui, espero muito poder ter agregado muito valor na sua vida com essa aula de experiência, sabedoria, desenvolvimento humano, ilusionismo, essa aula que você irá levar para a vida. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica aqui, se inscreva e assine o sininho para que toda semana, quando nós lançarmos um conteúdo novo do Coragem Inabalável Cast, você não perca nenhum, porque toda semana são convidados muitos relevantes. Obrigado por você investir o seu bem mais precioso, que é o seu tempo, parar aqui e nos assistir. Eu honro a sua vida. Um beijo grande, que o Espírito Santo possa guiá-lo no seu coração através das melhores escolhas e das melhores decisões. Nos vemos no próximo capítulo. Tchau, tchau!